E para todos, novamente estamos aqui iniciando mais um estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje com o tema A Paciência, extraído do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Lembramos que estudos anteriores estão disponibilizados em nosso canal no YouTube. Lá você também irá encontrar esse estudo de hoje. É possível tirar dúvidas, questionar, fazer perguntas, tanto durante o programa agora pelo Facebook, como posteriormente na nossa página no YouTube. Nós tentaremos, na medida do possível, ir respondendo. Vamos agora fazer uma breve introdução, aproveitando um texto de uma obra de Emmanuel, do livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nós extraímos aqui alguns itens para comentarmos. Renova-te e segue adiante, trabalhando e servindo. E à medida que avances, caminho afora, entre a bênção de compreender e o contentamento de ser útil, perceberás que todos os obstáculos e sombras de ontem se fizeram lições e experiências. Vamos aqui fazer alguns apontamentos que servirão de ponte para o nosso estudo das obras da série psicológica de Joana de Ângeles. A doutrina espírita, dentre todas as doutrinas cristãs, é aquela que mais nos incita, que mais nos estimula ao trabalho de renovação, de aprimoramento íntimo, de construção do reino dos céus dentro de nós mesmos, como foi proposto pelo Cristo. Para nós espíritas, há um vasto campo a ser trabalhado, preparado, adubado para uma renovação de valores e de vida que nunca antes houvéramos tido uma oportunidade tão rica como agora nos é possibilitada por sermos contemporâneos do Consolador prometido por Jesus. E por isso Emmanuel começa dizendo o seguinte: renova-te e segue adiante, trabalhando e servindo. E aqui já um ponto importante para assinalarmos algumas observações. Trabalhando e servindo é uma proposta de vivência dentro da Boa Nova trazida pelo Cristo e que Emmanuel reiteradas vezes vai nos ajudando a perceber a contextuação disso com o próprio Evangelho de Jesus. Porque trabalhar e servir de forma positiva, planificadora e feliz, só à medida em que nós vamos despertando para a realidade dos valores espirituais da vida. Porque é tendência da natureza humana desejar usufruir comodidades, serviço e atenção dos outros, mas não de ele ser o instrumento não só do trabalho ativo, mas de estar procurando diminuir a dor do seu semelhante, vivenciar os aspectos da caridade ensinadas pelo Cristo, de tal forma que o trabalhar e o servir tornem-se verbos não só indispensáveis na vida do cristão, mas que lhe possibilite antecipadamente
usufruir um nível de bem-estar e de paz íntima que, para isso ocorrer, só à medida em que, simultaneamente, a espiritualização da nossa vida está sendo definida com bases no Evangelho do Cristo. E à medida que avances, caminho afora, entre a bênção de compreender e o contentamento de ser útil, perceberás que todos os obstáculos e sombras de ontem se fizeram lições e experiências. Comentando esse último aspecto. Usufruir esse nível de contentamento, de bem-estar, propiciado em trabalhar e servir à luz do Evangelho do Cristo, é que dilui completamente obstáculos e sombras que trazemos do passado. Obstáculos e sombras, aqui entendamos, tudo aquilo que faz parte do nosso passado de atritos, de dificuldades, por termos nos confrontado com as leis divinas. E que agora, através do caminho de renovação trazida pelo Evangelho do Cristo e vivenciada com o apoio que a doutrina espírita nos dá, nós podemos ressignificar todo o nosso passado, todo o nosso campo de sombra, nosso inconsciente, que temos trabalhado muito nesta obra de Joana de Ângeles. E nisso, a meta e o alvo maior, a autoiluminação, o despertamento do eu profundo, a percepção da vida de uma forma que nunca antes houvéramos tido. Vamos assim, com essa rápida introdução, dar início ao nosso estudo do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Hoje é o capítulo 10, a paciência. E começa assim. A visão de um Jesus homem que compreende a necessidade da paciência para que sejam conseguidas as metas desafiadoras, dá muito mais sentido e ênfase ao seu ministério do que se for o próprio Deus. Olhem, ao longo desta obra que nós estaremos abordando aí durante alguns meses, esse termo, Jesus homem, o termo sombra, serão com frequência reiterada tratados e relembrados por Joana de Ângeles, e nós estaremos comentando. Quando ela diz aqui a visão de um Jesus homem, é porque ela quer deixar bem marcado na nossa mente, na nossa maneira de entender, aquilo que de fato é e que Jesus deixou no seu Evangelho. O fato de que Jesus não era Deus, de que havia um Deus Pai e um Jesus irmão de todos nós, modelo e guia da humanidade. A confusão que se criou com a Santíssima Trindade, à luz da psicologia profunda de Joana de Ângeles, que nós estamos tratando aqui, acabou diminuindo a força do exemplo do Cristo. Porque se ele já era Deus, ou ele era o Deus encarnado, como alguns tentam entender assim, todo o exemplo dele torna-se uma particularidade do fato da sua natureza divina. E aí vai ocorrer aquilo que muitas vezes nós escutamos no meio cristão, quando se refere a alguma virtude vivenciada ou exemplificada por Jesus, e alguém já diz logo, mas isso foi o Cristo. Jesus era Deus. Não há condição nenhuma de querermos agregar
o poder que Jesus tinha, a possibilidade humana para adquirir tal virtude. É exatamente por isso que Jonas chama a atenção aqui ao dizer: a visão de um Jesus homem que compreende a necessidade da paciência para que sejam conseguidas as metas desafiadoras dá mais sentido lógico e ênfase ao seu ministério do que se ele for o próprio Deus. Então, estendendo um pouco a compreensão dessa frase, que compreende a necessidade da paciência para que sejam conseguidas as metas desafiadoras, nós estaremos vendo no estudo de hoje aspectos e possibilidades de aprimoramento e de aquisição dessa virtude, da virtude da paciência, nesse propósito de visão nova, de despertamento espiritual em nós, como sendo algo não só possível, mas idealizado e que devemos nos esforçar por aprimorar. Continuando. Era um homem dotado, Jesus, por conhecer o passado das almas e prever o seu futuro, como resultado da conduta e do empenho a que se entreguem. E aqui nós já vamos procurar contextualizar o que Jesus exemplificou com as possibilidades que hoje nos são dadas à luz da doutrina espírita. E um aspecto aqui muito importante que iremos iniciar os esclarecimentos é de que a aquisição da paciência como virtude importantíssima para nós tem tudo a ver com estarmos alicerçando no nosso íntimo esse trabalho de renovação, de percepção da experiência no corpo, da nossa reencarnação. Aquilo que já foi enfocado aqui, que é importante lembrarmos, é preciso estarmos percebendo a vida pelo prisma do espírito imortal, de estarmos mais sensíveis ao envolvimento e à convicção que a reencarnação, a justiça de Deus, a imortalidade da alma nos possibilitam em termos de renovação profunda da nossa maneira de ver e de interagir com o mundo físico. Para as pessoas que acreditam que essa vida é uma só e querer que elas trabalhem em adquirir a virtude da paciência é bem complicado. Porque para quem acha que a vida é uma só e depois da morte do corpo está tudo acabado, ela tem pressa, urgência, ansiedade e estresse de viver essa vida. Não vai querer que ela seja paciente. A paciência, como as demais virtudes propostas a nós pelo Evangelho do Cristo, tem por base fundamental as convicções da imortalidade da alma que o Cristo nos trouxe e que a doutrina espírita vitaliza. Se não for com esse alicerce, a paciência nossa será muito limitada, será muito fragilizada e muitas vezes poderá ser até hipócrita, porque nós estaremos querendo aparentar uma paciência quando internamente estaremos arquitetando formas de enganar, tripudiar, apressar que as coisas aconteçam, primeiramente para o nosso prazer. Então é importante, voltamos aqui a salientar, entender que a virtude da paciência tem a ver
com a renovação profunda do nosso ser, numa perspectiva de espiritualidade, de imortalidade da alma. E voltando aqui ainda a esse texto, Jesus era um homem dotado de extrema paciência, sabemos, por conhecer o passado das almas e prever o seu futuro. Ora, de uma forma mais generalizada e menos aprofundada, todos nós temos, na medida em que vamos ampliando a compreensão nossa sobre a reencarnação, sobre a vida no mundo espiritual, como nos é fornecida André Luiz. À medida que nós vamos aprofundando-nos nos detalhes de como se dá essa vida, nós estamos também trabalhando em nós essa perspectiva de entendimento e de compreensão da vida em termos imortais. E isso redunda à semelhança do que o texto aqui traz, no entendimento a respeito, pelo menos em termos intuitivos, do nosso passado e do nosso futuro, em termos de perspectiva, após a desencarnação. À medida em que vamos nos tornando instrumentos do bem e dos benfeitores espirituais, nós estamos estabelecendo todo um campo de atividades e de propósitos que terá continuidade no mundo espiritual. E isso deve redundar em nós uma certa quietude íntima, uma certa calma, uma certa tranquilidade. As coisas estão no seu lugar, mesmo que no mundo material aparentemente, temporariamente não estejam. Mas Jesus é o governador do planeta Terra. A lei de justiça existe e é perfeita, assim como o amor e a misericórdia do Pai. Então acalmemo-nos e comecemos a trabalhar essa virtude da paciência de uma forma que antes não havíamos trabalhado, que é sustentada no alicerce firme da experiência do nosso ser. Continuemos. A paciência é conquista individual, através do esforço pela autoiluminação, pelo autoconhecimento e descoberta dos objetivos da existência. É uma síntese esse conteúdo do que estávamos agora comentando. O esforço que estejamos a fazer de burilamento íntimo, de renovação mental, daquilo que é alvo de nossos objetivos e interesses na vida material, a nossa sensibilização ao bem, à caridade, o esforço de prática e de vivência, vão abrindo em nós os campos da autoiluminação, do autoconhecimento de nós mesmos. E, consequentemente, a descoberta dos objetivos da existência estarão dando a nós o apoio suficiente para que essa virtude passe a fazer parte das conquistas e dos tesouros verdadeiros que levaremos para a pátria espiritual. É isso que está sendo proposto nesse estudo de Joana. Se percebe impaciente em inúmeras situações no dia a dia, reflita, medite, trabalhe os conteúdos espíritas que você já adquiriu, mude a sua forma de encarar uma situação que lhe causa impaciência ou constrangimento e comece nesse trabalho de reforma íntima
consciente da importância dessa virtude, modificando a sua maneira de ver, você poderá, sem dúvida nenhuma, colocar essa aquisição no seu campo de tesouros que acompanharão de retorno à vida espiritual. É isso que Joana aqui propõe para nós. Jesus, demonstrando que todas as criaturas são iguais, filhos de Deus, seus irmãos, aos quais veio ensinar como poderiam ser felizes, no instante mesmo da renovação interior. É um resumo de um parágrafo que colocamos aí. Vamos entender o que aí foi resumido. Na medida em que a conceituação, a convicção, a certeza do que a doutrina dos Espíritos nos apresenta sobre as leis divinas, sobre os objetivos da vida, nós somos premiados a um nível de paz e de felicidade íntima desde o início do nosso trabalho de renovação interior. É essa a questão. Se de fato nós estivermos levando a sério essa proposta de renovação íntima, ora, nós somos convidados a perceber um certo nível de paz íntima, de bem-estar pessoal, que já é uma antecipação prévia do que nos aguarda na medida em que esse trabalho de renovação interior estiver cada vez mais se aprofundando. É isso que o texto nos chama a atenção. Se ainda nos percebemos pessoas muito ansiosas, muito apressadas, diante de um gabedal de conhecimentos e de esforços de vivência que já tenhamos colocado em nossa vida face ao conhecimento espírita, meditemos. Algo não está certo. É preciso, para que essa renovação interior já nos planifique desde agora esse nível de paz e de bem-estar interior, a conscientização do que a gente pensa, sente e faz no caminho do bem. Eu digo assim porque quer dentro do movimento espírita, quer fora do movimento espírita, há muitas pessoas empenhadas em fazer o bem. Infelizmente, de forma automatista, às vezes de forma inconsciente, mas de uma maneira tal que ela não tem a exata noção de consciência do que ela faz. E se isso estivesse sendo trabalhado nela, já haveria essa consequência de bem-estar íntimo que estamos falando aqui. Então, se você está se percebendo nessa situação, dê um tempo para o autoencontro, para a reflexão sobre o que você tem de certeza nos valores que a doutrina espírita lhe transmitiu. Analise o que você tem se empenhado em colocar em prática e passe desde já
a usufruir certo nível de paciência, de paz íntima, de domínio sobre estresse, ansiedade e outras circunstâncias, de emoções de desequilíbrio, que não é justo você ainda esteja passando. E tudo com inexcedível paciência, não antecipando informações que a mentalidade da época estivesse impossibilitada de entender, a razão por que anunciou que enviaria o Consolador. Nessa parte, Joana de Ângeles tenta nos chamar a atenção de como, no exemplo e na lição de Jesus, ele esteve usando a paciência para nos deixar a lição mais adequada a respeito dessa virtude. Porque, primeiro, ele teve que pacientemente trabalhar as possibilidades que a mentalidade de seus discípulos e de seus seguidores tinham em entender os seus ensinamentos. Mais do que isso, ele sabia que haveria um desdobramento desses ensinos que só seria possível 2000 anos depois. Praticamente, com o surgimento do Consolador que ele mesmo houvera prometido, em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos. Então, Jesus, como mestre a nos orientar no caminho, deixou bem claro o seguinte: olha, há coisas necessárias e indispensáveis que deves fazer agora, na atual encarnação. E essas coisas não poderão ser adiadas. Teu trabalho de renovação íntima, teu esforço de autoiluminação, de vivência dos ensinos da Boa Nova. E se te escapa algumas possibilidades, tem calma, tem paciência, como virtude ativa e renovadora, e não como sinônimo de inércia, de preguiça, mas como medida ideal de equilíbrio para fazer tudo o que possamos fazer na atual encarnação. Tempo e espaço, na sua dimensão, encontravam-se ultrapassados, valendo o momento hoje, a oportunidade apresentada para encetar a marcha da busca de Deus. A referência desse item que queremos destacar é quando Joana de Ângeles se refere aqui a tempo e espaço. Na sua dimensão, encontram-se ultrapassados, valendo o momento hoje. Porque é o seguinte: o objetivo máximo do trabalho de iluminação espiritual, que é meta das obras da série psicológica de Joana de Ângeles, é direcionado ao aproveitamento máximo por nós na vivência do dia a dia, na vivência do hoje, sem utilizarmos mais de recursos escapatórios e muitas vezes hipócritas, de buscar justificar atitudes ou comportamentos que não achamos, atribuindo a um passado de vícios ou de erros,
atribuindo a interferência de espíritos obsessores, jogando a culpa em situações ou circunstâncias, ou em pessoas, fugindo da responsabilidade pessoal. Isso não pode mais, perante o que agora nos é concedido por essas obras, ser utilizado por nós. Quando o texto aqui se refere valendo ao momento hoje, é porque todo o direcionamento da nossa meta maior, antes de termos reencarnado, era, ao estar na Terra, conseguirmos expressar no tempo certo e na ocasião oportuna o máximo de despertamento espiritual que iríamos usufruir ao sermos abençoados com o conhecimento da doutrina espírita. E isso se direciona, voltamos a destacar, a como pensamos, sentimos e estamos vivendo hoje. Hoje devemos dar o máximo. Claro que amanhã será um pouco mais. Mas em termos de esforço de despertamento espiritual, de sermos pacientes, de estarmos trabalhando a aquisição de outras virtudes, o momento é o dia de hoje. Eu me lembro aqui que a primeira mensagem que Emmanuel comenta no livro Caminho, Verdade e Vida, ele se refere ao tempo. Hoje, porque o tempo, para que de fato nós estejamos usufruindo ele em termos de plenitude, isso só é possível na medida em que estejamos sendo os canais e os voluntários mais autênticos do bem, do amor e da caridade aqui na Terra. Todas as vezes que nós utilizamos de meios de escapatórias ou de fugas psicológicas para tentar justificar erros ou vícios, nós estamos assumindo uma atitude e um comportamento cuja base é na inconsciência ou na sombra, como Joana de Ângeles chama nesta obra, e que não passa de um disfarce para a baixa qualidade do dia que nós estamos usufruindo. Há, de certa forma, a maneira espontânea e natural de saber se nós estamos, como aqui é proposto, vivendo bem o dia de hoje, pelo nível de paz íntima que estejamos usufruindo. Prosseguindo. Surge, então, com a psicologia profunda, uma nova imagem de Jesus. O homem que ama, que serve, que espera, que ensina e pacientemente intercede junto ao Pai por todos. Esse capítulo é o capítulo 10 que nós estamos abordando do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Queremos aqui reforçar o estímulo pela leitura completa da obra. Você que nos acompanha, é importante. Aqui nós apenas separamos alguns textos de alguns parágrafos de cada capítulo. Mas é importante não só para a sua interpretação pessoal, o seu aprofundamento, a aquisição do livro, que fica aí a sugestão. Então, com a psicologia profunda, surge essa nova imagem de Jesus. O homem que ama, serve, espera, ensina e pacientemente intercede junto ao Pai por todos. Aqui Joana de Ângeles, novamente, está nos chamando a atenção
para que possamos perceber de uma forma mais frequente a presença do Cristo e a realização da sua missão na condição humana a qual ele veio compartilhar junto a nós. Para a partir dessa percepção, os ensinos e as virtudes que o Mestre trouxe, nós possamos estar mais engajados em consegui-los, em conquistá-los. Esse tema sempre me leva a uma indicação devido a um texto que está na obra As Leis Morais da Vida, de Joana de Ângeles, da mediunidade de Valdo Pereira Franco. É um capítulo lá que tem um título Tranquilidade. E Joana de Ângeles diz assim, entre outras observações: Jesus manteve-se o mesmo, quer no Sermão do Monte, quer no Gólgota, apresentando para nós o modelo e o exemplo maior que deveria nos chamar a atenção em termos de proposta de renovação. Essa frase figurada que Joana de Ângeles coloca, ela está dizendo a nós o seguinte: Jesus se mantinha o mesmo. Quer quando ele era elogiado no Sermão do Monte, aclamado, quer no Gólgota, quando ele estava sendo crucificado e ridicularizado. Em termos de paz íntima e de equilíbrio interior, ele era o mesmo. Mesmo que as circunstâncias externas fossem totalmente adversas ou diferenciadas. E é para isso que nós somos chamados, ao trabalho de conquista de nós mesmos. Mais de uma vez nós já devemos ter ouvido aquela frase de que o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Está nas estruturas do nosso ego. Vencer a batalha contra esse inimigo e se impor como espírito imortal é a tarefa que cabe a cada um de nós. Ele deixa de ser uma lembrança da ortodoxia ou da teologia para tornar-se vivo e atuante. Próximo sempre de quem o queira escutar e seguir os seus ensinamentos atuais e palpitantes. Aqui é de um significado muito grande essa referência de Joana de Ângeles. Porque quando ela diz que ele, Jesus, deixa de ser uma lembrança da ortodoxia ou da teologia para tornar-se vivo e atuante, é porque só na doutrina espírita, pela forma com que a mensagem do Cristo é apresentada, é que o Cristo, de fato, desce da cruz para conviver com os apóstolos, como ocorreu retratado nos livros do Novo Testamento, e como agora, através da presença do Consolador, para atuar vivo e real junto a nós e junto à espiritualidade benfeitora. Então nós não temos um Cristo crucificado de há 2000 anos. Nós temos o Cristo que, descendo da cruz, passou a atuar no dia a dia junto aos discípulos e, como ainda hoje, junto a todos aqueles que de fato se sensibilizem ao seu Evangelho e à renovação que ele propõe. Então, de quem o queira escutar e seguir os seus ensinamentos atuais e palpitantes.
essa percepção do Evangelho do Cristo e que é a profunda revelação da doutrina espírita, nós temos o presente maior de todos em relação aos nossos irmãos que trabalham em outras denominações cristãs, porque há uma transcendência de perspectiva. O espírita não fica mais preso àquela ocorrência ou que houve lá com os judeus, mas sabe que o trabalho de implantação do reino de Deus, iniciado pelo Cristo, continua paulatinamente se estabelecendo na terra através do esforço e do trabalho daqueles que aderem ao Evangelho renovador do Cristo. Vamos para o último slide do nosso estudo dessa tarde. A sua proposta não é para que se fuja deste mundo enfermo, da sociedade empobrecida moralmente, mas para que se consiga curar a doença com a conquista da saúde para cada membro do planeta. Isso é da maior importância. Não importa, não tem valor o país, o local em que nós estamos encarnados atualmente. Importa entender que os valores que a doutrina espírita nos dá e que estavam contidos no Evangelho do Cristo, mas agora contextualizados e atualizados para nós, pelo Consolador. É de tal modo que, por mais difícil que seja a situação pessoal que cada um de nós pode estar passando, quer seja por problemas de doenças nessa pandemia, quer seja por problemas familiares, quer seja por problemas de trabalho, não importa o nível de dificuldade que estejamos lidando. Se de fato nos possibilitarmos penetrar pela proposta de renovação que nos é apresentada pelo Cristo e que agora estamos trabalhando nesse estudo de psicologia de Joana de Ângeles, nós teremos os instrumentos suficientes para superar e vencer as dificuldades e os obstáculos, de cabeça erguida e com conquistas espirituais que não conseguiríamos de outro modo. Então é nesse sentido que aqui Joana coloca. Não é para que se fuja deste mundo, não importa as dificuldades individuais que possamos estar a passar, mas para que consigamos curar a doença. Essa doença, meus irmãos, é proveniente para cada um de nós do passado espiritual de culpa e de erros, de desvio das leis divinas, de mau uso do livre-arbítrio, que agora somos chamados a resolver da forma mais eficaz possível pelo trabalho renovador do Evangelho. Antes de passarmos para o último slide, eu tenho aqui uma questão do livro O Consolador, a respeito da paciência, que eu vou ler aqui só um parágrafo da resposta de Emmanuel, porque é perguntado a Emmanuel, na questão 254, o que é a paciência e como adquiri-la. Já vimos que é uma virtude, né? Mas vamos ver o que Emmanuel vai orientar aqui em um parágrafo. É com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados
da tolerância esclarecida, da paciência, para que nos edifiquemos nessa claridade divina. Faz-se mister educar a vontade, curando enfermidades psíquicas, seculares, que nos acompanharam através das vidas sucessivas, quais sejam as de abandonarmos o esforço próprio, de adotarmos a indiferença e de nos queixarmos das forças exteriores, quando o mal residia em nós mesmos. Então, é com a iluminação espiritual do nosso íntimo. É desse modo que nós adquirimos a paciência de forma estável e eficaz, como virtude permanente. E concluindo, tal cometimento é um grave desafio que somente os espíritos pacientes irão conseguir. E por isso serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Porque realmente é destinado aos brandos, pacíficos, serem chamados filhos de Deus. E a conquista da virtude da paciência torna-se pedra angular para, desde agora, podermos usufruir as perspectivas que irão se tornar planificadoras mais adiante do reino de Deus dentro de nós mesmos. É importante, aqui concluindo esse tema, deixarmos em destaque o fato de que todas as virtudes que nos são apresentadas no Evangelho do Cristo, como o perdão, a indulgência, a tolerância, a paciência, a caridade, todas as virtudes que nos são apresentadas, elas têm por pano fundamental, por alicerce fundamental, a espiritualização do nosso ser. Só na medida em que passarmos dia a dia a trabalharmos através de novas criações mentais, uma maneira renovada de perceber os fatos e a vida, é que esse trabalho de espiritualização estará ganhando cada dia mais profundidade. E com esse esclarecimento, lembramos aí a todos, esse vídeo depois estará disponibilizado no nosso canal no YouTube. Até o próximo estudo. Muita paz.